Olá, graça e paz, aqui estamos novamente para dar continuidade ainda sobre os anjos. Eu deixei uma pergunta no vídeo passado sobre o conceito de anjo da guarda, né? Nós, por tradição, principalmente nós brasileiros, defendemos isso. Até tem aquele ditado, o meu anjo da guarda não bateu com o anjo da guarda dele, ou o anjo da guarda, enfim. Como é que nós cristãos vemos esse conceito? Isso é até uma crendice também defendida pelos católicos, mas os cristãos protestantes não creem nisso, não tem fundamento bíblico para esse conceito de anjo da guarda. A gente tem, a Bíblia vai dizer no livro de Salmos que o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que o temem. Mas esses anjos, eles não são anjos da guarda, eles não são especificamente um anjo determinado para cuidar de você e andar de você, atrás de você como uma sombra. Essa não é o conceito. É um conceito de que os anjos, e a gente vai ver isso mais na frente, eles foram criados com essa finalidade também, de servir os santos, de trabalhar em favor dos santos e cooperar para que a vontade e a obra dos santos seja completa por meio da ação e do poder de Deus. Então esse conceito, essa ideia de anjo da guarda não existe. Ainda que você cite aquele texto, o anjo do Senhor aguarda e acampa ao redor daquele do templo. Tem uma outra questão. Muitas vezes quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, ela está se referindo ao próprio Senhor. A gente precisa pensar que de repente é uma aparição teofânica de Deus. É a teofania divina manifesta ali. Então não é um anjo específico, até aquele episódio lá de quando Pedro é solto e ele para na casa de Maria, mãe de João Marcos, e aí a menina diz, olha, é Pedro que está na porta, e eles dizem, não pode, é o anjo de Pedro. Isso é por conta da crença, eles acreditavam que o anjo, havia um anjo que guardava cada um e que tinha cara daquele que guardava, mas isso fazia parte da crendice tanto judaica e também copiada pela Igreja Católica. Mas os anjos servem, estão sim a serviço dos santos, mas não especificamente como guarda-costas específicos de cada um de nós. Não há base nem fundamento estrutural para tal doutrina e tal expectativa. Eu queria agora também tratar um pouco sobre o desígnio dos anjos. Qual é o papel dos anjos nos desígnios divinos? Eu destaco, e é uma orientação até do Dr. Ian Gruden, e uma coisa importante que ele também destaca é o seguinte: os anjos, olhando para os anjos, a gente pode perceber que os anjos revelam a grandeza do amor e dos mandamentos de Deus para conosco. Fato. Eu destaquei aqui alguns pontos muito importantes acerca disso, que olhar para os anjos, ou lembrar dos anjos, nos remete também à percepção do amor de Deus. Sobre qual aspecto, sobre qual prisma que eu digo isso, e eu não digo isso pautado na minha própria pesquisa só, mas também na estrutura do Wagner Gruden, da sua teologia exaustiva. Um primeiro ponto é que nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não são feitos assim, É uma coisa interessante. Segunda coisa, nós teremos autoridade sobre os anjos. Ou seja, os anjos, apesar de serem feitos um pouco elevados a nós ainda assim teremos autoridade sobre eles. Nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, e isso se registra lá. Os anjos nesse tempo nos servem, é uma outra característica que denota esse grandioso amor de Deus. E uma coisa muito importante, que é um ponto que eu também destaquei aqui: os homens pecaram contra Deus, mas Deus decidiu criar um plano de salvação para os homens, porém os anjos não tiveram a mesma oportunidade. Haja vista o exemplo que eu citei ali da decisão e do engodo envolvendo a figura do querubim ungido, Lúcifer, contra o próprio Deus. Então, olhar para isso, olhar e lembrar desses seres, de alguma forma, nos faz perceber o quanto Deus nos ama. Agora, o conceito e qual é a relação desses anjos em relação aos desígnios de Deus. Primeira coisa, é executar os mandamentos do Senhor. Eles levam mensagem, eles executam juízos, eles vão patrulhar
a terra como representantes de Deus, eles vão guerrear contra os demônios e vão proclamar a vinda de Cristo. Fato. A trombeta soará, e quem toca a trombeta é os anjos. Então, uma característica principal dos anjos é justamente executar os mandamentos de Deus. É por isso que é muito complicado a gente crer, por exemplo, que em determinada reunião de culto esteja ali uma certa quantidade de anjo à toa, né? Às vezes as pessoas dizem assim: eu vi um anjo, o anjo está ali, o anjo está aqui, né? E uma outra coisa também que vale a pena destacar ainda, pensando sobre os anjos, é entender que todas as vezes que a Bíblia relata um encontro com um ser angelical, os homens não estiveram ali tranquilamente como se estivessem ali vivendo uma experiência comum. Não, já vista inúmeras experiências que esses homens ficam perplexos, sobressaltados, acholapados, porque eles estão tendo uma experiência transcendental. Então é muito complexo essas experiências, às vezes vigentes no nosso tempo, sobre ver anjo, o anjo está no culto, o anjo está no banco, entendendo que os anjos têm um propósito, número 1, executar os desígnios de Deus. Eles não vão estar aqui sem propósito algum, não vão a lugar nenhum se não há ali um desígnio, seja de mensagem, de juízo, de defesa, de guerra ou de proclamação da vinda de Cristo. Então é importante abrir esse precedente aqui. Uma outra característica que é comum aos anjos é o fato de que eles existem para glorificar a Deus de forma direta. Você vê os 24 anciões, você vê os serafins, você vê os querubins, você vê os seres angelicais, ou seja, todas as aparições de anjos no contexto sagrado, nas literaturas apocalípticas, em todos os textos bíblicos, eles estão ali e glorificando a Deus, bendizendo ao Senhor, engrandecendo e reconhecendo a grandeza de Deus. Uma outra coisa importante que eu destaco ainda nesse vídeo, que para a gente concluir aí esse nosso resumo acerca da angiologia, é o seguinte: os anjos, qual é a nossa relação com os anjos? Como que nós podemos nos relacionar com os anjos? É uma pergunta importante, visto que Paulo criticou a igreja de Colosso porque eles prestavam culto aos anjos, porque eles faziam culto, ou seja, eles basicamente tornavam a pessoa dos anjos muito importante, né? Uma coisa que a gente precisa destacar é que a nossa relação primária com os anjos, número 1, a gente precisa ter consciência deles. Como eu disse no vídeo anterior, os anjos são reais e existem. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 2, vai chamar a atenção dos irmãos daquela comunidade a hospitalidade, a fim de que, mesmo sem saber, muitos daqueles irmãos receberam um anjo em casa. Então a gente precisa ter consciência de que esses anjos estão aí, existem no nosso dia a dia e se manifestam de várias formas. Uma outra coisa que vale a pena destacar é que nessa relação com os anjos nós não podemos, em hipótese alguma, adorá-los. Tem aquele texto de João no Apocalipse, como João fica perplexo com a aparição dos anjos e ele se dobra diante do anjo, o anjo não levanta, porque eu sou teu conservo, eu vim aqui da parte de Deus para servir a você, não sou digno de culto. Então, em hipótese alguma, qualquer importância, qualquer destaque, qualquer situação que se dê à figura dos anjos, além de seres que foram determinados para executar a vontade de Deus e glorificá-lo e servir a Deus e a nós, é heresia, é anátema, é maldição. Então a nossa relação com ele é a consciência deles no dia a dia, é a convicção de que eles não podem ser adorados por nós em hipótese alguma, e por fim, há uma pergunta específica, né? Diante de tudo isso que a gente está discutindo, eu posso fazer uma pergunta aqui: eles aparecem, as pessoas ainda hoje? Sim, eles são reais. Eles estão e aparecem sim, podem aparecer. É comum na história da igreja a figura dos anjos.
o que a gente precisa ter em mente e ter sempre centralizado no coração é que os anjos estão ali com a finalidade de cumprir o desígnio de Deus, glorificar, de servir a Deus e aos santos. Então não há porquê a gente banalizar essa aparição. Eles aparecem hoje, mas não vão aparecer em reunião de culto, à torta e à direita, subindo e descendo o banco, apenas para salientar uma possível experiência espiritual de quem quer que seja. Então esse é o resumo da doutrina dos anjos. Espero que você esteja atento a isso. Eu já queria desde já também passar aí uma pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa aí via Google, via os livros de teologia sistemática e desenvolver uma pesquisa acerca do perigo, das heresias evidentes em relação à existência dos anjos. Deus te abençoe, fique na paz.